falar, liderar times de alta performance é um sonho de qualquer líder. Mas o erro comum é focar no resultado, é focar na performance e esquecer das condições necessárias que o time precisa de confiança, de relacionamento, para gerar o resultado, gerar a alta performance como consequência. Quer saber que condições são essas? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te dar dicas especiais de como montar um time de alta performance. Salve, salve pessoal, eu sou o Marco França, especialista em desenvolvimento de liderança, coaching, mentoria executiva, fazendo aqui para vocês mais um vídeo na área de desenvolvimento de liderança, dessa vez falando sobre times de alta performance, um tema que é altamente atrativo para muita gente. Todo mundo quer entender e conhecer como é um time de alta performance, mas existem condições específicas para isso. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Certamente você conhece alguém que vai se interessar por esse tema de times de alta performance. Então compartilha com essa pessoa e também já aproveita, faz a sua inscrição no canal e dá um like, que vai nos ajudar aqui a continuar produzindo novos vídeos. A primeira questão fundamental é entender o que é um time de alta performance. A maioria das pessoas pensa que o time de alta performance é um time que tem bons resultados, e apenas isso. E na verdade, não é, é muito mais do que isso. Um time de alta performance é um time que consegue reunir condições de organização, de relacionamento, de confiança, de administração de conflitos, de correção de erros, que permite que ele busque uma alta performance como consequência. E essas são as características maiores de um time de alta performance. Um time que realmente tem maturidade socioemocional para trabalhar de maneira contínua, buscando o resultado sempre que possível, através das habilidades do time. Então, alguns pontos fundamentais. Alta performance é consequência, não é o objetivo. É a partir de outras condições que você chega no resultado. A alta performance é um processo continuado, permanente, não é um esboço, não é através de uma pressão forte que você vai conseguir picos de alta performance. Um time de alta performance tem resultados consistentes. Outro ponto fundamental, é necessário ter autonomia, responsabilidade para que o time possa assumir as condições que vai gerar alta performance. E por último, mas não menos importante, as questões de relacionamento são um diferencial de um time de alta performance. É importante ter organização, é importante ter processos, sim, mas o grande diferencial está na maturidade do relacionamento, da confiança e das questões socioemocional dos integrantes do time. Para você que já viu outros vídeos meus, vai lembrar que eu gosto muito de falar da essencialidade de cada tema. E cada tema tem o seu aspecto absolutamente essencial. E qual é a essencialidade desse tema, time de alta performance? A grande questão e o ponto-chave é que o time passa a ter uma autorresponsabilidade pela performance e não ficar dependendo do desejo e da vontade do líder. Quais são as equipes comuns? Como é que funcionam as equipes comuns? As equipes comuns, elas funcionam através de uma resposta ao desejo do líder. O líder é que busca, é que puxa o resultado e a equipe responde. No caso do time de alta performance é o contrário, é o time que tem ele próprio agarra a vontade através dos seus componentes e através da força do time de buscar alta performance sempre, de forma sustentada. E depois que você consegue trabalhar a mentalidade das pessoas para que tenham uma mentalidade de alta performance, é necessário entender que um time de alta performance vai trabalhar sempre equilibrando aspectos de organização com aspectos socioemocionais. O que eu quero dizer com isso? Aspectos de organização são os aspectos de organização do time, das tarefas,
divisão de tarefas, atribuição de tarefas, os processos que são organizados para o funcionamento do time, as metas, como que ele vai funcionar, os prazos e assim por diante, aspectos de organização. Mas existe um outro ponto extremamente importante e muito pouco compreendido e trabalhado nas empresas, que são os aspectos socioemocionais, que são os aspectos de relacionamento social das pessoas e a parte emocional, né? As diferenças, os sentimentos e emoções que envolvem as relações. Quando você foca só na organização, ou seja, um time bem organizadinho, mas com baixa capacidade socioemocional, vai ser um time bem organizado, que vai buscar prazos, que vai ter os seus processos bem organizadinhos, mas vai ser um time com baixa motivação e com problemas de relacionamento interno, coisas que ficam latentes nas relações entre as pessoas. Isso vai baixar a performance. Por outro lado, se você tem um time de ótimo relacionamento socioemocional, mas desorganizado, vai ser um time motivado, alegre, feliz, que vai estar fazendo happy hour toda semana, mas vai perder prazos, vai ter processos truncados e vai também ter um problema de performance. Portanto, é necessário equilibrar essas duas questões. Equilibrar as questões de organização com as questões socioemocionais. E é esse equilíbrio que faz com que o time consiga produzir resultados de maneira consistente ao longo de muito tempo. E como criar condições para a existência de times de alta performance? Eu vou falar para vocês aqui de 4 condições fundamentais. E na sequência nós vamos trabalhar cada uma delas com um pouco mais de detalhe. A primeira condição, cultura organizacional de times de alta performance. A segunda condição, líderes de times de alta performance. Terceira condição, profissionais com mentalidade de alta performance. E quarto, competências de time, competências de equipe, competências de um grupo para o trabalho com a alta performance. E a seguir vou falar um pouquinho mais com detalhes de cada uma delas. Cultura organizacional de times de alta performance. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma cultura organizacional da empresa que privilegia aspectos de organização que são inerentes a times de alta performance. Como, por exemplo, gestão participativa, uma gestão participativa madura, onde se dá autonomia aos times, se responsabiliza os times e se trabalha dessa maneira. Aspectos como humanização das relações aliada à alta performance também são condições necessárias na cultura organizacional para que você possa trabalhar com times de alta performance. Se a cultura organizacional não suporta essas questões, você não vai ter sucesso trabalhando só com o time. O time não trabalha isolado, ele trabalha dentro de uma situação da cultura como um todo. Eu já tive situações de ser acionado para trabalhar com time de alta performance, percebendo claramente que a cultura não suportaria esse tipo de trabalho. Culturas, por exemplo, mais autocráticas, com pouca autonomia para as lideranças, com times medrosos, com pessoas com medo de falar, né? Porque a cultura ainda é autocrática, lideranças que não gostam muito de reunião, que tem aquela conversa assim, para que ficar fazendo reunião? Reunião perde tempo, tem que trabalhar. Ou seja, não vê esses aspectos como trabalho, não vão dar as condições para que você consiga criar times de alta performance. A segunda condição seriam líderes de alta performance. Líderes que sabem trabalhar com times de alta performance. Seriam lideranças coach, que trabalham no desenvolvimento do time e querendo ver o time cada vez mais fortalecido, mais autônomo, mais responsável, com maior capacidade de gerar soluções por ele próprio. Se você tiver uma liderança que gosta de estar à frente, de aparecer e se sente incomodado com a força do time, vai ser uma liderança que vai ter dificuldade de montar times de alta performance, porque ela vai buscar para si as atenções. E o líder de times de alta performance é um líder que dá espaço, que deixa com que o time vá crescendo
vai tendo essa responsabilidade e vai gerando as soluções por si próprio. Já trabalhei também com líderes que querem muito ter um time de alta performance, mas prendem o time, né? Não dão liberdade para o time falar aquilo que está sentindo, não coloca espaços para as questões emocionais, as questões de relacionamento do time. Então, você limita a capacidade de criação de times de alta performance. E também não adianta nada você ter uma cultura de alta performance ou de time de alta performance, líderes, coaches que sabem trabalhar com isso e não ter profissionais que tenham mentalidade de alta performance. Profissionais que queiram buscar alta performance, que estejam com aprimoramento constante, que não tenham medo de tratar os erros e dar soluções aos erros e assumir as suas próprias responsabilidades. E tem visão de resultados, quer melhorar o resultado. Ele não depende que o líder cobre dele, ao contrário, ele mesmo tem essa autocobrança. Um profissional de alta performance tem essas características e a coragem de corrigir aquilo que for necessário, de corrigir os erros, de admitir que está errado, né? Não é aquele profissional que coloca os erros para debaixo do tapete, que esconde as coisas, que tem medo de confrontar quando alguma coisa ele sabe que não está funcionando bem, mas ele fica preocupado com o outro. Não, ele vai, resolve com maturidade. O profissional de time de alta performance é um profissional diferenciado também. E agora, se você já reuniu as 3 primeiras condições, uma cultura organizacional adequada, líderes com capacidade de trabalhar com times de alta performance, profissionais de alta performance, você reuniu as 3 primeiras condições que vão propiciar que você desenvolva habilidades de times de alta performance. E aí eu estou falando de habilidades de time, de jogar em grupo. É uma habilidade diferente, são competências diferentes, não são competências individuais. É como que o time se organiza, como que o time define as tarefas, como que ele busca as metas, como que ele estabelece os padrões de alta performance e como que ele troca isso, independente do líder, como que ele trata as questões de confiança, como que ele administra conflitos. É uma habilidade desenvolvida em grupo. Reunindo as principais teorias que falam sobre times de alta performance, nós encontramos 11 competências de um time de alta performance, das quais 5 são capacidades ligadas, competências ligadas à organização. O próprio time se organiza, define as suas próprias tarefas, quem vai fazer o quê, estabelece padrões de alto desempenho, metas, sabe fazer reuniões produtivas, e outras 6 competências que estão voltadas para as questões socioemocionais, como questões de confiança, de respeito, de colaboração. Como que eu abordo o colega quando ele está cometendo um erro? Como que eu sou abordado e como que eu reajo quando eu cometi um erro? Como é que a gente trata esse erro? Como é que a gente fala dos conflitos que acontecem profissionalmente sem levar para o lado pessoal? Essas habilidades de time também são cruciais para o desenvolvimento de times de alta performance. Portanto, o que parece ser uma coisa simples, uma coisa que eu posso buscar, um time de alta performance, é aquele time que gera uma alta performance, ele se torna um pouquinho mais complexo quando você olha do ponto de vista da cultura organizacional, da capacidade da liderança, da capacidade dos profissionais e das habilidades de time, de equipe, de como trabalhar em equipe. Quando você reúne todas essas condições, é claro que é muito possível e aí sim você tem um resultado sustentável ao longo do tempo. Você tem aspectos até mais importantes do que a performance, inclusive de perenidade, de atendimento a cliente, de força do próprio time em reagir às crises e a resolver problemas, várias questões que não estão só ligadas à performance. A performance sim vem como consequência dessa força do time, mas existem uma série de outros elementos que também compõem as vantagens de gerar um time de alta performance. Se você quiser saber mais sobre esse tema, sobre como se montam e como se trabalha com times de alta performance, fique à vontade, pode me passar uma mensagem aqui embaixo do próprio vídeo, que eu entro em contato, me passa o seu WhatsApp, que eu entro em contato para a gente conversar um pouco melhor. Agradeço imensamente você que ficou comigo até esse momento. Espero que tenha sido útil para você, esclarecedor
sobre como se trabalha com times de alta performance e também que você tenha motivação para buscar esse formato, que é um formato muito bacana, muito interessante e também com muitos resultados. Até o próximo vídeo.